Iniciar essa pregação, né, vendo vocês aqui, é um presente, o Matias, essa nenenzinha que eu não conhecia, a filha linda, Rafaela. Dali a Lê, acabou de chegar também com a tropa, com a minha filhotinha abençoada, com o meu filhote ali. E é um presente, né? É um presente estar aqui. É um presente caminhar com o Senhor. E a palavra de hoje, ela traz algo que eu aprendi na caminhada. A gente está na temática do descanso, né? E na palavra eu entendi e peguei para mim que descansar também é esperar, como também é confiar, como também é entregar, como também entregar é descansar. Então são todas palavras relacionadas. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui para a igreja. Quem na real gosta de esperar? Principalmente nos dias de hoje. Dificilmente, né? As pessoas querem esperar algo. Tudo está muito rápido, tudo é para ontem. Eu quero que aconteça. Somos uma geração bombardeada nesse ponto. A palavra nos leva lá atrás que, por mais que o ser humano era angustiado, eram em tempos diferentes. Tempos que não tinha essa mídia, essa bombardeada de internet e o apelo para acelerar as coisas. E vivemos nisso. Mas como a gente traz a palavra descanso como temática e o esperar, a gente precisa aprender a se conectar nesse esperar para termos o quê? Uma caminhada saudável com o Senhor. Porque essa é a proposta do Senhor. Que descansar não é tão simples. Ao mesmo tempo é simples. Vamos chamar assim, paradoxal. Mas como assim? Eu vou esperar. Sim, é necessário esperar. Porque não sabemos o tempo das coisas. Tem algo que fala muito forte no meu coração, que diz assim, a gente vai embora. A gente vai embora. Isso tudo acaba. O tempo passa. Vivemos novas estações. E eu preciso aprender a descansar, esperando no Senhor. Então a palavra de hoje é exatamente isso. Aprender a esperar no Senhor. Então eu convido a todos a orarem junto por essa palavra. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa manhã, pelo Deus amoroso, maravilhoso, pela possibilidade de te buscarmos, de nos conectarmos a Ti, sabendo que Tua palavra é perfeita e somos seres humanos imperfeitos que precisamos de Ti, Senhor. Entrego minha vida nesse momento a Ti, Senhor. Me adequa, me prepara, me limpa, Senhor, para que flua o Teu querer e que Tua palavra consiga não, que a Tua palavra encontre corações, Pai. Amém. Como uma terra fértil para receber a Tua semente, Senhor. E no tempo certo de espera, vai dar os Teus frutos, Senhor. Pois assim a gente crê. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que podemos estar esperando, né? Podemos estar esperando um sonho, um casamento, filhos, família, projeto, restauração,
na vida financeira, restauração no casamento, restauração na família. Esperar uma cura pessoal, uma cura de alguém da família, física, mental, emocional. Precisamos aprender a esperar. Muitos homens e mulheres da fé, na Bíblia, viveram esse tempo de espera. Por exemplo, Abraão viveu 25 anos esperando a promessa de Isaac. José esperou 13 anos para ver os sonhos que Deus deu para ele se realizarem. Josué e Caleb esperaram 40 anos para entrar na terra prometida. Jesus esperou 30 anos para viver o ministério dele. E alguém que não teve uma espera conectada ali no Senhor, mas teve que esperar, foi a mulher do fluxo de sangue. Esperou 12 anos e foi curado por Jesus. E também tem o rei Davi. Rei Davi esperou aproximadamente 15 anos, desde que foi ungido por Samuel para se tornar rei. E posteriormente esperou mais 7 anos para ser ungido rei de Israel. Totalizando 20 anos de espera. Então são homens e mulheres que tiveram que esperar. O rei Davi em si, esse que a gente colocou aqui no final, esse no processo de espera, ele enfrentou muitas perseguições, exílio, dificuldade, mas manteve a fé dele. Ele entendia quem era o Senhor dele nesse processo. E na angústia, muitas vezes, que nós temos, não conseguimos perceber. Porque aonde está a nossa conexão? Aonde está o nosso coração? Mas o que eu quero dizer para vocês, que é natural isso acontecer. Porque a gente questiona, mas espera aí, por que eu estou angustiado? Por que agora eu estou reclamando? Por que agora eu estou assim ou assado? Porque essa é a nossa condição humana. Mas não precisamos desistir. Precisamos persistir. A palavra nos leva ao persistir. Entendendo quem é Deus. Aonde está a minha confiança? Assim esses homens e mulheres da fé viveram. Porque os processos de espera muitas vezes são dolorosos. Não queremos viver. Eu vou trazer para vocês algo aqui que o próprio rei Davi deixou para a gente, um presente. O Salmo 37. Lá na Revista Almeida Atualizada, que diz assim, vamos ler todo ele. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te
te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não mais existirá o ímpio. Procuras o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele, ó, o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A espada, porém, lhes trespassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados dos dias do mal, e nos seus dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que interessante esse 25 aqui, daqui a pouco eu vou me conectar nele. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Eu vou parar, não vou só no 34, não vou continuar porque é bastante extenso. O pouco que a gente está na metade do Salmo, ele já retrata bastante o que Davi fez. Mas eu vou aqui, ler também o 34, que diz assim: espera no Senhor, segue o caminho e ele te exaltará. O 37, observa o homem íntegro e atento o que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. 39, vem do Senhor a salvação do justo, ela é a sua fortaleza no dia da tribulação. Glória a Deus. Presente. Presente que Davi deixa pra gente. Davi, qual é a idade mais ou menos de Davi quando ele traz esse salmo, escreve esse salmo? Eu fui pesquisar e vi que não tem uma idade determinada. Mas aquele verso que eu pedi para a gente se atentar, revela que Davi já tinha uma idade avançada. Quando ele fala lá no 25, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi traz a oportunidade para a gente. E eu creio assim, um homem que andou tantos anos com o Senhor, desde jovem, já enfrentava seus desafios, né? Na história de Davi, traz os momentos que ele enfrenta ursos, leões, os desafios da vida de ter sido rejeitado e... Quando eu estou pregando, o coração dá um... Mas aí o Senhor segura aqui e me contém. E que depois ele vinha enfrentar Golias. Todos aqui, eu creio, né, que conhecem um pouco da história desse homem. E ele nos traz, nesse salmo, a oportunidade
de viver as experiências dele. E ele nos traz com detalhes ali, como confiar, como esperar, como entregar para o Senhor todas as suas inquietações. Davi não foi um homem perfeito, foi um homem que vacilou lá na frente, né? Sucumbiu no pecado, mas igual ele é considerado um homem conforme o coração de Deus. Não pelo pecado, porque aqui quem não tem pecado? Quem não peca? Quem não erra? Quem não tem pensamentos? Quando muitas vezes, mas eu não tenho uma atitude de pecar. Mas a palavra Jesus nos traz hoje já o seguinte. Está em cima, né? A vara que fala, né? Que é o seguinte, o pensamento já nos traz o pecado. Mas o que eu quero atentar a vocês aqui é quão precioso é a gente ter o relato de Davi. Quando ele fala referente à sua caminhada, nos deixa a possibilidade de vivermos as suas experiências aqui, né? Que no longo da vida, eu não sei o que você vive, eu não sei quais são, muitas vezes, a angústia, o que aperta o coração de cada um. Eu sei das minhas inquietudes. Eu posso falar das minhas inquietudes. Eu ando meus momentos de muita turbulação no meu coração, dividir com vocês. Momentos muitas vezes que a gente não espera. Mas eles chegam. E como eu vou me portar? E esses momentos muitas vezes faz a gente questionar quem nós somos. O que estamos vivendo e para onde estamos indo. E é normal. É normal ter essa inquietude. Por isso que Davi nos fala sobre a confiança. Por isso que é uma palavra que nos fala sobre a confiança no esperar. Porque não sabemos esperar. Mas precisamos. Mas para onde vou? O que vou fazer? Estou agoniado? É um desafio a espera? É um desafio. É uma angústia? O que a Bíblia nos ensina quanto a esperar? Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Essa é uma manhã de renovar nossas forças. Esperar no Senhor não significa simplesmente aguardar. Esperar no Senhor significa caminhar. Tem uma música Palavra Antiga, que uma certa hora falou bastante ao meu coração. Depois, se vocês quiserem procurar, que fala assim: esperar é caminhar. Porque esperar eu preciso fazer os meus movimentos. Quando a gente fala de Davi, fala as questões que ele viveu e os desafios, como nós temos nossos desafios, precisamos aprender como esperar. Esperar nos remete a orar, nos remete à palavra, nos remete à comunhão, nos remete à adoração, que nos remete à confiança.
E tem algo que eu e meu irmão Jean temos um verso que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E por que o coração? Porque é ali que habita o Senhor, ali que habita a minha fé, ali que habita o meu descanso. E como eu descanso, gente, como eu espero? Espero buscando o Senhor na sua palavra e orando. Tiago 5,16 fala que muito pode, por eficácia, a súplica do justo. Mas eu quero orar agora com cada um de vocês para aprender na oração a renovar nosso coração. Peço que todos fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa manhã e entrego, Espírito Santo, a minha angústia, meu clamor a Ti, fazendo súplicas para que chegue a Ti, Senhor, todas as orações do Teu povo aqui, Senhor. O Senhor conhece o que cada um precisa no seu íntimo, o que cada um tem orado, tem esperado, tem aprendido a descansar, Senhor. Crendo em Ti, Senhor. Crendo na Tua palavra, crendo nas Suas promessas. Como homens e mulheres da fé, que permanecem firmes, Senhor. Buscando aquilo que é Teu, Senhor. Buscando aquilo que é sagrado, Pai. Mas sabemos das nossas limitações, sabemos das nossas inquietudes e precisamos da Tua mão poderosa, Senhor, em nossas vidas. Como Davi soube esperar os seus processos, que possamos também aprender a esperar os nossos processos, nos atentando para a Tua palavra, nos atentando ao Teu colo, Senhor, entendendo, Pai, aonde está o nosso descanso, Senhor. Nosso descanso está em Ti, Senhor. Nosso descanso está em Ti, Senhor. Pois Tu és santo, Senhor. E queremos ver, Pai, a Sua glória nas nossas vidas, Senhor. Queremos ver, sim, o milagre acontecer nas nossas vidas, Senhor. Não sabemos o que vamos viver daqui a algum tempo na frente, nem queremos saber o que vivemos lá atrás. Estamos hoje, aqui, Senhor. Nesse momento, porque nós temos agora, Pai, para nos conectarmos como igreja, Senhor, e orarmos juntos pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos que estão agoniados, pelos que estão vivendo algum tipo de depressão. São tantas coisas, Pai. Mas nos ensina, Senhor,
Nos ensina a viver, Pai, o teu ensinamento. Nos ensina, Jesus, a viver, Pai, como o Senhor nos traz lá na palavra, entendendo que o teu fardo é leve. Que possamos entregar nessa manhã nossas ansiedades a Ti, Pai. Sim, Pai. Muda a rota e nos renova essa manhã. Pois nossa confiança está em Ti. A nossa oração é em cima desse Salmo 37 que Davi nos deixa, Senhor. Para aprendermos, Senhor, a confiança de quem esperou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Caminhar é descansar. Caminhar é esperar. Caminhar é entregar. E para viver esse descanso, vou relatar aqui de novo o que Jesus, o convite de Jesus. Está lá em Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o nosso processo. É o processo que o Senhor nos traz nessa manhã. Processo de renovação. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Nada terei falta. Fala de confiança no Senhor. Fala de confiança nas suas escrituras. Glória a Deus, Senhor. O Senhor é bom. Sua palavra é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Independente de nós mesmos, Ele é fiel. A palavra dele é fiel. E é isso, meus irmãos, que o Senhor quer deixar hoje para a gente. Aprender a esperar. A espera nos traz descanso. O processo que cada um aqui vai viver é o processo de construção do Senhor nas nossas vidas. Mas para onde eu estou olhando? Aonde está a minha confiança? Jesus nos ensina no caminhar sobre as águas que quando Pedro deixa de olhar para Jesus, ele afunda. E não é diferente para a gente. Se pararmos de olhar para o Senhor, se pararmos de olhar para Jesus, se pararmos de fazer, deixar de orar, de ler a palavra, porque são gestos pequenos que vão nos distanciando do que Deus quer fazer, que nos traz mais angústia. Porque a cura e a paz está no momento
de eu me exercitar com o Senhor, de buscar a palavra, de buscar a oração, de buscar, mas no dia a dia, no correr do dia, muitas vezes hoje eu vou ser negligente aqui, amanhã eu vou ser negligente ali. E a gente pode se tornar, ficar distante do que o Senhor quer fazer, do nosso relacionamento com Ele. Então é o tempo de renovar nossas forças nele. Porque independente do que cada um vive ou não vive, o que faz, se é negligente, se não é negligente, se isso ou aquilo, ele é fiel. Porque é isso que Davi relata, a fidelidade do Senhor. Porque Davi era um homem como qualquer um de nós aqui. Mas o Senhor é fiel. E ele não deixa de cumprir as suas promessas e a sua palavra. Todos nós vamos embora, mas a palavra dele permanece. E permanece para sempre. E como está a tua vida hoje? A minha precisa de ajuste, todo dia. Eu preciso perseverar todo dia. Eu preciso me reconectar todo dia. A história, muitas vezes, por exemplo, dá um testemunho rápido aqui do que eu tenho vivido. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu vivi um problema de saúde, síndrome de Guillain-Barré, que me gera algumas sequelas. Não sei se as pessoas sabem, síndrome de Guillain-Barré é algo que atrofia os músculos, ela atinge os nervos e vai paralisando todo o corpo. Eu tive essa síndrome, né, essa doença, mas pela glória do Senhor, eu estou aqui hoje, de pé, podendo trazer uma palavra, mas lembro dos momentos de agonia que eu vivi no hospital. E aonde que eu questionei e a minha fé foi questionada. Mas o Senhor é fiel. Porque momentos assim a gente questiona. Só que hoje eu vivo outras coisas, eu não tenho aquela síndrome. Mas eu tenho algumas questões de irritabilidade que me geraram. Por exemplo, eu falo aqui com vocês e meu corpo todo estremece por dentro. Porque meu sistema nervoso é muito mais sensível. Teve uma vez que eu fiz uma brincadeira como o Incrível Hulk. Recebi o raio gama e e vivo hoje aprendendo a lidar com isso. E parece que não, assim, né, me atrapalha. Eu sei que me atrapalha. Tem coisas que eu vivo que eu não gosto. Mas e aí? E aí? Tem coisas que cada um vive aqui e não gosta. Pô, aí daqui a pouco o cara vai falar, mas tu tá em pé aí, meu irmão, e eu tô numa outra condição, tudo bem. Como Davi colocou no Salmo 37, pra gente não comparar como o outro vive, o que o outro tá fazendo. Cada um tem o seu próprio viver. Ali esse Salmo 37, ele fala sobre uma comparação. Davi faz uma comparação da vida do ímpio com a vida daquele que caminha com o Senhor. E mostra a fidelidade do Senhor naqueles que caminham. Só que aqui também tem uma relação que a minha mulher, eu gosto bastante, de no momento que eu estou escrevendo algo, estou ali desenvolvendo a palavra, eu gosto de conversar com a minha esposa, e aí a minha esposa, né, vem e cria questiona isso, questiona aquilo. E uma das coisas que ela questionou, ela falou, Luiz, olha só, tem coisa que não serve mais para hoje do que está ali. Porque hoje a gente vive o tempo da graça. Jesus veio para trazer algo novo, que aquele tempo eles não tinham. Hoje a gente tem a graça. Para quê? E a graça que ela facilita. Na real, ela
ela é o nosso combustível para vencer as nossas inquietações, o pecado. A graça, ela sobressai, ela engole o pecado que está na gente. Porque o pecado está em mim, está em você. E muitas vezes o questionar pode ser o pecado. Por que questionar é pecado? Não, porque o questionar me tira de Deus, me leva para longe dele. E o que me leva para longe de Deus? É o pecado. Mas esse salmo aqui é poderoso para a gente entender o que Deus faz com aqueles que confiam nele. Independente dos processos, eu preciso aprender. Aí a gente volta lá. Por que eu esperar? Eu preciso aprender a esperar nesse processo. Imagina, Davi viveu ali 20 anos para esperar ele se tornar rei, foi ungido e viveu um monte de BO, um monte de perseguição. O rei Saul queria matar ele. Enfim, quem tem vontade, quem não leu aí a história de rei Davi, depois busca na Bíblia uma história interessante de um homem, o principal rei de Israel, que está lá, marcado na história. Mas a gente hoje tem Jesus e sua graça. Que aí a gente pode aprender no Senhor, nessa graça, nesse processo de esperar o que cada um tem clamado, mesmo que não se realize, porque muitas vezes não vai se realizar. E como eu vou me comportar com isso? Não sei, meu irmão. Mas eu preciso do meu Senhor. Porque muitas vezes, se eu deixar por mim mesmo, eu vou desmoronar, cara. Porque, como eu falei, eu não sei esperar. O homem, por si só, ele não sabe esperar. A espera vem o descanso do Senhor. O descanso que faz esse processo da espera, a gente aguardar para viver essas promessas. Se não for aqui na eternidade. Porque a maior promessa que a gente tem da parte do Senhor é a eternidade. O resto aqui são coisas terrenas, que questionamos e queremos. Porque sacia a minha alma o meu querer. Sacia. E eu tenho um monte de querer hoje, que se eu realizar vai dar uma acalmada no meu coração. Eu estou vivendo mais um processo de declínio financeiro. E aí? Vou culpar Deus por isso? Na real, eu estou fazendo o contrário. Sabe o que eu faço? Senhor, me faz entender esse teu processo. E eu já estou numa fase que o Senhor está abrindo outras coisas. Eu vim do Rio Grande do Sul com uma empresa e vendia bastante para lá. E de repente chove, as empresas começam a fechar, meus clientes começam a sumir. E aí? Não consigo mais pagar a prestação do meu carro. Aí eu tive um capotamento recente. Não me machuquei nem eu nem meu filho, mas deu perda total. E o valor do seguro deu para comprar um carrinho legal, não aquele que eu tinha. Mas confessar para vocês, eu ainda fico angustiado nesse processo. Porque eu sou homem, meu irmão. E olho para minha família e questiono, por que eu estou passando por esse processo? Mas aí eu pergunto para o meu eu, para as minhas inquietações, ou tento perguntar para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti,
Eu sei o que eu estava fazendo. E de repente tudo mudou. Mudou, meu irmão. É outro ciclo. Aprende a lidar com o ciclo. Mas eu não sei. E aí eu preciso o quê? Orar, procurar meus irmãos. Mas cansa. E aí eu vejo uma baita transformação lá em casa, um projeto novo surgindo. E muitas vezes eu não sei lidar com esse processo de casa também. Hoje eu fico muito mais em casa do que na rua. E aí hoje à noite mesmo eu estava deitado lá, né, com... Eu e minha esposa, a gente reveza para botar as crianças para dormir. E aí eu me deito na cama. E o cara só precisa, sabe o quê? Parar. E falar, Senhor, bota os meus olhos para ver o que o Senhor vê, não o que eu vejo. E aí a gente olha o quão belo são as coisas que a gente tem. Não as coisas que a gente não tem, ou que eu quero, ou que aquilo. Sabe, como um guri mimado. Tem horas que eu me vejo no meu filho de 5 anos. Eu quero, mas eu quero, e briga, isso e aquilo. Mas lá dentro, eu não fico gritando, eu quero, né, gente? Mas lá dentro, grita. Mas eu quero. Mas eu também tenho o meu pai, como vocês têm o pai de vocês. E o pai vai dar aquilo que o filho precisa, não o que ele quer. E tem horas que eu tenho que falar ao meu filho, tudo bem que tu quer, mas não é hora. Você precisa aprender algo. E o nosso pai lá em cima, como diz a palavra, ele não vai dar também algo diferente pra gente. Ele vai dar o que o filho precisa. E muitas vezes ele precisa ajustar o filho para ele aprender algo na espera, no caminho. A gente falou que ele é perfeito, e o caminho quem faz é ele. Porque ali em 37 fala, entrega o caminho para o Senhor. É o 37, o quê? 7, 5? 5? Entrega o seu... E o mais ele fará. E ponto assim. É descansar. Mas tudo bem. Não sei descansar. Tudo bem. Mas eu confio. Né, irmão? Teu processo, né? Maravilhoso. Posso falar aqui? Meu irmão tá ali. E ele viveu um processo. Eu à distância, ele lá em Porto Alegre. Eu já morando no litoral. Ele tem um filho que está aí, o Matias, 5 anos. A idade do meu. Foi diagnosticado com câncer, leucemia. Está curado, irmão. Lembro do processo teu e da tua esposa largando tudo, fazendo uma vaquinha para todo mundo poder ajudar vocês no processo de cuidado, o tempo do filho no hospital, né? E foi um processo mesmo. Eu tenho meus 3 filhos. E eu não sei como eu me comportaria ali, a mesma situação. Preciso buscar refúgio. Só o Senhor consegue equilibrar um coração, muitas vezes com um diagnóstico desse tipo. E tá ali, o guri estava ali agora há pouco ali, ó. Podia não estar, e tá ali, o milagre do Senhor fez. Prova viva das orações de jejum desse casal, que lutou pela vida do filho. Mas muitas vezes também pode ser que não aconteça, e aí? Processos, espera, descanso, e tudo isso correlaciona ao descanso, à confiança no Senhor. E a gente precisa aprender a renovar. A renovar. Na real, o dia a dia é essa renovação.
Que bom poder estar aqui na igreja, partilhando com vocês, né? Dividindo com vocês, vendo meu irmão aí, vendo cada irmão que está aqui hoje, né? Deus é maravilhoso. Minha esposa, minha parceira ali, ó, tem muita sabedoria para lidar comigo. Tem que ter sabedoria mesmo. Volta e meia eu oscilo, cara. TDAH, meio bipolar, enfim. Cara. Mas eu preciso saber quem eu sou. Não adianta eu fantasiar aqui que eu sou o carinha assim. Não sou, meu irmão. Só que a palavra não tem nada a ver comigo. Não olha para mim. Porque tá aqui um cara falho, limitado, que se irrita, que tem as suas dificuldades no percurso. Mas o meu Deus, que é o teu Deus, ele é fiel, meu. Desde que ele me trouxe para esse propósito, eu permaneço, mesmo vontade de vez em quando sumir. Ontem eu falei para minha mulher que eu estava pensando em fazer uma ligação com o pastor. Vou fazer uma ligação com o pastor para ele levar outro, para pregar, pensei em ligar, já, segura aí. Ele ia falar, deixa para mim, que eu conheço. Essa é a minha verdade. Fiquei agoniado, questionei quem eu sou, questionei a minha verdade, como assim ir lá? E o Senhor sempre, mas eu vivo isso sempre, essas angústias sempre perto de levar a palavra, eu tenho essas aflições no meu coração, mas o Senhor sempre fala o seguinte, cara, vá lá e não tem nada a ver contigo, para de se agoniar porque o problema não é teu, a palavra é minha, eu sou o Deus que faço, você só vai ser o portador da mensagem, porque o cara quer chegar aqui e fazer assim, fazer um script bonito, né, e o script é dele, não é meu. Eu tinha feito um monte de script, muitas coisas aqui mudaram, eu me perdi um pouco na palavra, fui orar para me reconectar, entender o que o Espírito quer fazer. E assim é o agir do Senhor. Nas nossas vidas, naqueles que confiam nele, naqueles que entregam para ele, naqueles que decidem descansar, naqueles aonde que entenderam que Jesus é o Salvador, Aleluia. E Jesus nos traz esse descanso. Porque não tem descanso nenhum em mim e nem nesse mundo. O nosso descanso está no nosso Senhor. Amém. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal.